A superação do paradigma de que saúde é ausência de doença é algo muito interessante e cada vez mais presente, não só para as pessoas da saúde coletiva, mas até dentro das próprias práticas dos profissionais clínicos. Isso se deve à maior divulgação e maior entendimento por parte da sociedade de como há, sim, uma determinação social envolvida tanto na saúde quanto na doença. Então, a ideia de que saúde e doença são momentos contíguos, mas que, neste equilíbrio, há muito mais do que simplesmente agentes causais ou simplesmente deficiências em termos de exames laboratoriais, é algo muito presente há algum tempo, particularmente o próprio modelo de história natural da doença já dizia sobre uma interferência de exterioridades nesse panorama como um todo. Mesmo em relação às suas críticas, à sua pouca aplicabilidade, por exemplo, a doenças crônico-degenerativas, foi um importante passo para que houvesse cada vez mais compreensão sobre fatores externos ao corpo individual que levam ao adoecimento ou à saúde. Pensando no modelo da OMS de saúde como bem-estar mental, social e físico também, nós percebemos que é um modelo também que vai tentar abarcar elementos da sociedade ou do funcionamento social no todo que é saúde. E hoje nós temos inclusive modelos mais avançados no sentido de especificidades para cada um desses elementos, em uma ideia de contínuo de bem-estar entre o nível mais elevado de bem-estar e o nível de morte prematura ou de menos bem-estar possível para um organismo vivo. O modelo de Dahlgren e Whitehead foi também um grande momento na ideia de determinação social do processo de saúde e doença, justamente por operacionalizar como as iniquidades têm pesos dentro, por exemplo, da carga de doença. E a proposição de um modelo que seja intersetorial e que a participação das pessoas esteja diretamente implicada. Então, quando a gente pensa na evolução dos modelos explicativos de saúde e doença, quando nós pensamos como de época em época isso vai se alterando, nós começamos num passado em que o modelo explicativo é mágico-religioso, de forças espirituais, do castigo divino, para um modelo sanitarista, na época da Revolução Industrial, que as condições insalubres por si levam à doença, a um modelo social no século XIX, em que condições de vida e de trabalho vai aumentando, levam às relações sociais e à saúde e à doença. O modelo unicausal, quando do advento da descoberta dos micro-organismos, da bacteriologia, que você tem agentes externos ao corpo levando à doença. Depois que isso não é suficiente, e aí a gente tem particularmente o modelo de Livell e Clark, falando de agente, hospedeiro e ambiente, para chegar na década de 60 no chamado modelo epidemiológico, e que há um salto em termos do entendimento desse processo a partir de redes de causalidade e de fatores de risco. Ainda temos uma ideia de modelo ecológico dessas relações entre agente hospedeiro e meio ambiente, o modelo histórico-social, em que o contexto social, o modo de produção e as classes mais da epidemiologia social vão se interrelacionar para produzir doença, modelo geográfico, no qual a interação dos fatores patológicos e próprios do ambiente geográfico, do local onde as pessoas estão, interfere nesses padrões. Um modelo econômico, onde renda, padrão de consumo, estilo de vida, nível educacional e riscos ocupacionais levam
a diferenças entre os grupos populacionais, e o chamado modelo interdisciplinar, que você vai ter todas essas questões, mas em níveis hierárquicos diferentes de determinação, né? E aí, por fim, chegamos, né, no chamado modelo de determinantes sociais da saúde, né? Onde a alimentação das pessoas, os investimentos, né, a questão econômica, né, os recursos naturais como energia e água, e a justiça social se relacionam de maneiras diretas e indiretas, em níveis hierárquicos ou mais imediatos, produzindo dentro da comunidade da vida das pessoas, através dessa relação com o Estado, com as políticas públicas, a saúde e a doença, né? Se a gente for pensar, né, nós vamos ter polos nas agências de saúde. Então, há aqueles ou aquelas abordagens mais assistenciais, técnicas de intervenção de saúde pública, e outras que vão pensar no fenômeno social. E aí é definição da OMS. Uma perspectiva de direitos humanos remove suas ações para aliviar a pobreza e garantir a equidade do campo voluntário da caridade para o domínio da lei. O setor da saúde pode usar os mecanismos internacionalmente reconhecidos de direitos humanos para o legal accountability, ou seja, prestação de conta, na pressão de políticas sociais agressivas, no combate das inequidades em saúde, uma vez que os instrumentos internacionais de direitos humanos fornecem não apenas uma estrutura, mas também uma obrigação legal de políticas visando alcançar oportunidades iguais de ser saudável, uma obrigação que requer necessariamente a consideração da pobreza e da desvantagem social. Nesse modelo fica evidente, as pessoas nascem com determinadas condições, elas nascem com determinadas possibilidades e elas não escolhem onde elas nascem. E é dever do Estado, dos Estados democráticos, daqueles Estados signatários da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial de Saúde, sustentar que saúde é um efeito muito além do corpo, dependente justamente de condições sociais de onde essas pessoas estão. Então não é caridade, né, como por exemplo o modelo de assistência social, né, um modelo norte-americano de Sistema Nacional de Saúde Pública. É mais do que isso, é um valor humano, é para além da cidadania, é um direito humano ter saúde, né? Nesse sentido, né, investigando de maneira mais profunda, a OMS vai definir, né, que a complexidade define saúde. Agora, mais do que nunca, na era global, é isso, né? E aí a gente vai ter as teorias de produção social da saúde e da doença. Então, uma abordagem psicossocial na qual as emoções, os afetos e como isso é produzido no meio social pelos seus valores relaciona-se à saúde, né? Temos uma segunda abordagem, que é a produção social da doença e a política econômica da saúde. A partir dos determinantes econômicos, há mais padrões de saúde ou de doença em determinadas populações. Modelo ecossociais, nos quais os ambientes e também os ambientes sociais vão interagir para levar algumas pessoas para alguns lugares de saúde e outros para lugares da doença, né? E aí as explicações causais, elas vão ser de natureza diversa, mas parte principalmente a seleção social ou a mobilidade social. Quanto mais alto você está na estratificação, menos problema de saúde você tem, e vice-versa. A causação social é o social que causa a saúde e a doença, e as trajetórias de vida, a partir de como cada um reage a esses determinantes da sociedade, essas organizações sociais, é que a saúde e a doença são produzidas, né? Nesse sentido, é importantíssimo pensar que as diferentes posições sociais são responsáveis pelas iniquidades de saúde. Parênteses, iniquidades são aquelas causas e efeitos que são evitáveis através de políticas sociais, ou seja, que não deveriam acontecer dado o desenvolvimento tecnológico no campo da saúde, né? E para isso se pensou há algum tempo nos chamados mecanismos de iniquidades sociais. Como que a iniquidade causa a doença, né? Então os contextos sociais, né, que vão incluir obviamente a estrutura social e as relações de determinada sociedade, vão criando estratificações sociais e vão designando os indivíduos para essas diferentes posições em função
de sua regulação, de seu funcionamento, e isso vai possibilitando mais ou menos saúdes, né? E aí essa estratificação social vai gerar posições e exposições diferenciadas para essas condições prejudiciais de vulnerabilidade às pessoas, a chamada vulnerabilidade diferencial. Quanto mais rico você é, menos exposto você está. Quanto mais pobre você é, mais exposto você está a condições de saúde e disponibilidade de recursos materiais que interferem nisso, né? E aí, essas estratificações, elas vão distribuir de maneira desigual os problemas de saúde, assim como as consequências econômicas em geral, não só no campo da saúde e na vida das pessoas, né? A posição social, ela vai ser um papel central para entender como as pessoas podem ou não podem nas suas vidas e torna nítida justamente uma distinção conceitual e prática entre causa social e fator social, que determina essa distribuição das causas, né? E são entendidos como poderes, né? O poder sobre, que é a capacidade de influenciar ou coagir alguém, o poder para, que é a capacidade de organizar e alterar hierarquias existentes, o poder com, que é o poder da ação coletiva, o poder interior, que é o poder de consciência individual, de analisar os fatores, e isso vai atuar em esferas tanto micro, nível micro, quanto na macroesfera. Então, tanto no indivíduo e nas suas relações, como no âmbito mais geral e coletivo de uma sociedade. De forma que a posição social vai influenciar também a experiência de saúde e doença. E aí, explicando essas relações entre desigualdade e renda, né, nós temos algumas explanações bem interessantes, né? A chamada explicação psicossocial do status social. A desigualdade de renda resulta em processos invejosos de comparação social, ou seja, de que um está se comparando com o outro, que vai impor hierarquia social e causar estresse crônico. Então, ao longo do tempo, esse estresse crônico vai resultar em saúde piorada, né? O psicossocial macro, a da coesão social. A desigualdade de renda corrói os laços sociais que permitem que as pessoas trabalhem juntas, diminui os recursos sociais e resulta em menos confiança e participação cívica, maior criminalidade e outras condições prejudiciais à saúde. O neomaterial ou da renda individual, né, em nível micro. Desigualdade de renda significa menos recursos econômicos entre os mais pobres, resultando em menor capacidade de evitar riscos, curar lesões e doenças ou prevenir doenças. O neomaterial macro, né, a questão de desinvestimento social. A desigualdade de renda resulta em menos investimento em condições sociais e ambientais, moradia segura, boas escolas e etc., necessárias a promover a saúde entre os mais pobres. Artefatos estatísticos. Os mais pobres em qualquer sociedade são geralmente os mais doentes. Uma sociedade com altos níveis de desigualdades de renda possui grande número de pobres e, consequentemente, terá mais pessoas doentes, porque é uma questão óbvia. Numericamente, essa explicação vai fazer sentido, né? E a seleção de saúde, as pessoas não estão doentes porque são pobres. Em vez disso, os problemas de saúde reduzem a renda e limitam o potencial de ganho. Então, cada uma dessas explicações ajuda a entender de maneira diferente o porquê a gente tem grupos desiguais de saúde, assim como de renda. E geralmente, quem menos tem dinheiro, mais doente é, ou de doenças mais comuns. Ainda em relação à posição social, é importante a gente entender que a posição social, ela se refere a mecanismos sociais, econômicos e políticos que vão ter a ver com as posições socioeconômicas. E as populações são estratificadas, ou seja, tem níveis diferentes de acordo com renda, educação, ocupação, gênero, raça, etnia e outros fatores. E essas posições socioeconômicas vão justamente posicionar a partir de onde a pessoa está e quais são as coisas que são passíveis dela fazer e as que não são passíveis. Quais são as oportunidades e quais são as portas fechadas dessas pessoas, né? Com base nesse status social, os indivíduos vão experimentando de maneira diferente as exposições e vulnerabilidades de saúde que vão comprometer mais ou menos a sua saúde, né? Ao longo do tempo, isso vai se somando. Então, por exemplo,
esse gráfico, esse quadro sobre como as desigualdades sociais afetam as pessoas menos favorecidas. Então foi feita uma pesquisa citado no trabalho da OMS, né, em que discute a questão das desigualdades de saúde. Então, quando a gente compara as pessoas de status mais baixo com as de mais alto, em termos social, quem teve episódios diversos de mais de 3 meses de desemprego. Entre as pessoas de status mais baixo social, 11%. Entre aqueles de status social mais alto, apenas 1%, já mostrando que tem diferença significativa. Perdeu o emprego várias vezes involuntariamente, 7% entre quem é mais pobre, 2% entre quem é mais rico. Recebeu benefícios de previdência social, 11% entre mais pobres, 2% entre os mais ricos. Teve um acidente grave, 21% entre os mais pobres e 6% entre os mais ricos. Esteve desempregado com idade de até 55 anos, 29% entre os mais pobres e 7% entre os mais ricos. Era solteiro ou solteira e não tinha coabitado, né, não estava em uma relação até os 55 anos de idade. 26% entre os mais pobres, 14% entre os mais ricos e tinha baixa renda aos 53 anos de idade. 20% entre os mais pobres e 2% entre os mais ricos. E aí a confusão. Existem essas manifestações entre as pessoas mais ricas? Sim, mas em muito menor proporção quando comparada com as mais pobres. E isso tem a ver com os feedbacks, como a vida vai retroalimentando aquelas pessoas e dando oportunidades ou não. Então o adoecimento individual é uma posição individual, mas ao mesmo tempo tem uma função econômica social em relação à coletividade e vai se relacionar às instituições de poder. É um contexto. E como contexto é amplamente definido a partir desses mecanismos de posições hierárquicas que vão possibilitar o mercado de trabalho, acesso ou não ao mercado de trabalho, acesso ou não ao sistema educacional, acesso ou não às instituições de políticas públicas e aos valores culturais e sociais, né? Aí a gente vai ter operando os chamados mecanismos estruturais, que são o quê? Aqueles que geram essas divisões de classe na sociedade e que vão definir as posições das pessoas e onde elas estão dentro dessas hierarquias de poder de maneira enraizada na história e no contexto socioeconômico e político das principais instituições e processos de determinada sociedade, né? Esses estratificadores vão gerar o chamado proxy. O que é o proxy? É o formato, o modelo de aplicação, né, mais interessante para você analisar. O primeiro elemento é renda. A renda define muito. Grau de educação formal, a ocupação que a pessoa tem, a classe social em si, o gênero, a raça / etnia. São elementos importantíssimos que hierarquizam as pessoas dentro da estrutura social e possibilitam ou não que elas tenham mais ou menos acesso às coisas, né? Isso vai incidir vai ser uma decorrência dos chamados determinantes estruturais que agem conjuntamente. Então, o contexto desse proxy, os mecanismos de como eles funcionam, qual alimenta um ou outro, as posições socioeconômicas dos indivíduos que vão ser resultantes desses cálculos que vão acontecendo na vida e o fato que os determinantes sociais das inequidades de saúde acontecem na vida das pessoas e operam através de vários determinantes que são chamados determinantes intermediários. Quem são eles, né? São as circunstâncias materiais, né? Então, por exemplo, qualidade de habitação e de vizinhança, o potencial de consumo que essa pessoa tem, o ambiente físico de trabalho ou não trabalho, circunstâncias psicossociais, como estresse psicossocial, circunstâncias relacionadas e relacionamentos estressantes, estilo de apoio social e enfrentamento que as pessoas contam ou não, né? Temos também fatores comportamentais e biológicos, então a nutrição, a atividade física, o consumo de álcool, distribuição de maneira diferente, que vão ser distribuídos de maneira diferente entre os grupos, as questões genéticas, com toda certeza, são fatores intermediários importantes, emblematizados e sistematizados nesse diagrama de Solari e Irving de 2010,
em que a gente tem contextos sociopolíticos, né, então a governança, as políticas macroeconômicas, o mercado, as políticas públicas e culturais, que são os determinantes estruturais dessas inequidades, junto com a posição social de classe, né, o gênero e a etnia, raça, que vão possibilitar que as pessoas tenham mais ou menos educação, ocupação e renda. A coesão social também vai ser importante, assim como os sistemas de saúde, seja em nível dos funcionamentos psicossociais, os comportamentais e biológicos e as circunstâncias materiais. Esses são os intermediários de saúde, os determinantes intermediários que vão impactar na saúde dos indivíduos, né? Para reduzir desigualdade, a gente deve pensar tanto na coesão social quanto no capital social, como as pessoas se ajudam ou não se ajudam. Então existem limites para isso e duas dimensões, né, das duas dimensões. A equidade vai ser uma ideia importante levando em conta gradientes, a diferença que as pessoas têm associada às suas vidas, né? E aí nós temos três abordagens de programas direcionados para populações desfavorecidas, questões para acabar com lacunas entre os grupos de pior e melhor situação, para que eles tenham condições semelhantes, e abordar esses gradientes de saúde ao redor da população como um todo, não em grupos só específicos, porque senão não resolve, né? E a função é combater esses mecanismos sociais que produzem essas distribuições de iniquidades de maneira diferente nos grupos populacionais, com níveis de intervenção e como pontos chaves, a estratificação social, a exposição diferencial à vulnerabilidade diferencial das pessoas, as consequências diferenciais, condições macrosociais, ou seja, além, né, política, econômica, do funcionamento da sociedade como um todo, e são conceitos chaves nessas políticas de enfrentamento. Primeiro, a necessidade de estratégia, né? Depois, qual é a ação intersetorial e qual é a participação popular, e justamente preconizando o empoderamento. Para isso, gente, existem desafios. Então, o primeiro é identificar exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo que conseguiram reduzir, né, essas iniquidades, né, com recursos e capacidade administrativa diferente, né. Também detalhar mecanismo político de gestão que permita programas intersetoriais, assim como a participação da sociedade civil e das comunidades afetadas é algo muito desafiador, né. Um outro elemento ainda é que essas políticas, né, de determinação de determinantes sociais da saúde, né, devem ser elaboradas com cuidado em relação às especificidades contextuais e pensando sempre no apoio da ciência, né, da ciência social e da ciência política, porque envolve muitos interesses, né. E aí quando a gente pensa, né, nesses desafios, há questões importantíssimas para serem pensadas de onde atuar na sociedade, né, os chamados pontos de entrada. Então o primeiro deles é a estratificação social com políticas para reduzir desigualdade e mitigar efeitos da estratificação. Então uma estratégia universal, né, você pensar em políticas ativas de renda, né, e aí vem serviço gratuito, pensar em mercado de trabalho, a questão de redistribuição social dos recursos dos diversos setores, promover equidade em termos de gênero, né, e diversidade sexual, a promoção de desenvolvimento de movimentos sociais que façam controle social e apoiem o Estado. Mas também você tem que pensar de um outro lado, estratégias seletivas, então esquemas de previdência social para populações específicas, grupos de posição desfavorecidas, né? Ao mesmo tempo, programas para cuidar das crianças, desenvolver a primeira infância, promoção de desenvolvimento. Todas essas são seletivas no sentido de que selecionam grupos, né? Outro elemento, né, políticas para redução de exposição das pessoas desfavorecidas a fatores prejudiciais. Termo universal, ambiente físico de vizinhança saudável, ambiente físico e sociais saudáveis e seguros num sentido amplo, então acesso à água e saneamento, ambientes de trabalho saudáveis e seguros e política para promoção de saúde e estilo de vida saudável. Num sentido seletivo, de estratégias seletivas, políticas e programas, por exemplo, para abordar grupos desfavorecidos em pontos específicos. Então, todo mundo tem combustível, né, gás para cozinhar, aquecimento, né, eletricidade.
E os grupos que não têm? Política de habitação, né? Outro elemento, das vulnerabilidades, então políticas para reduzir essas vulnerabilidades. Em termo geral, política de seguro de emprego e proteção social para os desempregados, política de proteção social para mães solteiras e política de apoio à criação e desenvolvimento de redes de apoio social para aumentar o empoderamento. Seletivamente, né, são estratégias, apoio extra para alunos de famílias menos privilegiadas, merenda escolar, né, os almoços escolares saudáveis, acesso e apoio adicional a atividades de promoção de saúde, geração de renda, etc. Né? E por fim, né, políticas desiguais para reduzir consequências desiguais de problemas sociais, econômicos e saúde de pessoas menos desfavorecidas. Né? Então, universal, de novo, financiamento equitativo dos cuidados de saúde e proteção contra o empobrecimento para pessoas afetadas por doenças catastróficas, por exemplo. Apoio à reintegração de força de trabalho de pessoas afetadas por doenças dessas condições. Políticas ativas de trabalho a pessoas incapacitadas e proteção social e de renda para pessoas afetadas por doenças crônicas e lesões. Em termo seletivo, cuidado e apoio adicionais para pacientes desfavorecidos afetados por doenças e lesões catastróficas crônicas e recursos adicionais de programas de reabilitação para pessoas desfavorecidas. São exemplos de como a gente operacionalizar os determinantes sociais pensando em questões gerais que são importantes para todas as pessoas e específicas para que num panorama amplo a comunidade, a sociedade como um todo chegue num padrão de saúde muito mais justo e com isso se mostra através de diversos estudos no mundo que você vai produzir mais, o setor produtivo vai movimentar mais, o setor de consumo vai produzir mais, vai movimentar mais e inclusive a economia do país como um todo vai ser beneficiada, além do que, quando a gente pensa em saúde como um direito e como um elemento de cidadania, a gente passa a entender o Estado como uma instituição a serviço das pessoas, não de grupos específicos. Espero que esses conceitos sejam bem nítidos para que você consiga problematizá-los em relação à sua área de formação específica e no futuro isso se traduz em ações.